Louvado seja o Senhor, por podermos juntos estar na presença dEle, desfrutando da sua mesa, da comunhão do corpo de Cristo. E agora nós vamos juntos desfrutar da palavra. A palavra que o Senhor tem dado a nós, pelos irmãos que estão à nossa frente, é uma palavra sobre o livro de Efésios, uma palavra sobre a edificação. Esse é o encargo de Deus para as nossas vidas, é o encargo que Deus está dando para a vida da igreja, para nós aqui, a edificação do corpo de Cristo. Nessas últimas mensagens, nós vimos sobre a graça, verdade, amor e luz. Amados irmãos, o Senhor tem falado essas palavras para nós, essa palavra de direção, mencionando a graça, verdade, amor e luz, não simplesmente para nós sabermos, mas para nós andarmos nelas. Andarmos na graça, andarmos na verdade, andarmos no amor e andarmos na luz. E ainda, muito mais do que andar, sermos enchidos pela graça, enchidos pela verdade, enchidos pelo amor e enchidos pela luz. Para que isso preencha cada canto do nosso ser, cada parte do nosso ser. Isso, então, se manifestará como um testemunho, como um viver. E para que isso se torne real, hoje nós vamos falar sobre andar no Espírito, sobre ser enchido do Espírito. Nós sempre temos diante de nós duas opções: ou a carne ou o Espírito. Em Romanos 8, versículos 5 e versículo 6, nos é dito o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, aqui nos é dito o seguinte: temos diante de nós a carne e o Espírito. Se você se inclinar para a carne, você começa a cogitar, fica pensando nas coisas da carne. Então, como que nós sabemos para que lado nós estamos inclinando? É só fazer uma pergunta: o que você anda pensando? Essa é a maneira prática de você medir se você está inclinando para a carne ou para o Espírito. Se você se inclina para a carne, você fica pensando nas coisas da carne. Mas se você se inclina para o Espírito, você pensa das coisas do Espírito. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema com o irmão, eu fico pensando, aquele irmão chato. Só penso coisa ruim dele. Um claro sinal de que eu estou inclinado para a carne. Ok, eu tenho um problema com o irmão, mas estou orando pelo irmão, certo? Eu quero me reconciliar com o irmão. Eu penso no irmão de uma maneira positiva. Ele é meu irmão, certo? Não pode haver divisão entre nós. Então, mostra claramente que eu estou pensando nas coisas espirituais. Quer dizer que eu estou inclinado para o Espírito. E aqui diz, quando o pendor da carne, isto é, quando você se inclina, você pensa nas coisas da carne. Essa questão do pendor é o que você tem em sua mente. Existem traduções que dizem, se você põe a sua mente na carne, dá para a morte. Mas se você põe a mente no Espírito,
você ganha vida e paz. Baseado nisso, podemos ver quão importante é o Espírito em nossas vidas. Como é importante nós estarmos inclinados para o Espírito e não para a carne. E aí, nós chegamos em Efésios 5, versículo 15, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Vede prudentemente, isso quer dizer o quê? Olhe diligentemente, olhe com atenção como você está andando. Você anda como nécio, isto é, como um tolo, como alguém insensato que não percebe as coisas, ou você anda como sábio? Alguém que compreende, aquele que consegue ver as coisas. A palavra de Deus diz para nós darmos atenção como nós andamos. Se a palavra de Deus nos fala isso, eu tenho que dar atenção como eu ando no meu dia a dia. Eu ando como um sábio, eu ando como um tolo, que é um nécio. Sabe, tem uma porção na Bíblia que mostra a diferença entre o tolo e o sábio, que é Mateus 25, a parábola das virgens. A parábola das virgens tem uma firme conexão com essa porção de Efésios 5:15. Ali nos é dito o seguinte, a partir do versículo 1, Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Até aqui, está tudo igual. São 10 virgens, e essas 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, todas elas, e saíram a encontrar-se com o noivo. Todas elas. Você não vê nenhuma diferença baseado nesse versículo. Versículo 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então a Bíblia diz, havia uma diferença entre elas. 5 eram nécias e 5 prudentes. Agora, como você pode diferenciar a virgem nécia da virgem prudente? Correto? Aqui fala que são diferentes, mas como você pode ver que são diferentes? A versículo 3 diz, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Qual é a diferença? Todas levaram lâmpadas, mas as prudentes levaram azeite na vasilha. Como nosso encargo aqui não é ficar explicando essa parábola, mas nós só vamos comentar, nós sabemos que a lâmpada se refere ao nosso espírito e a vasilha se refere à nossa alma e que tem azeite na lâmpada, quer dizer, no nosso espírito, e as prudentes, essas sábias, tinham azeite nas vasilhas, isto é, na alma. Por quê? Eles permitiram que o Espírito enchessem a sua alma. Todas tinham Espírito. E o Espírito de Deus estava no Espírito deles. Agora, esse Espírito mesclado, está aqui, quando fala da nossa alma, fala então da vasilha, nós precisamos encher o nosso ser do Espírito. Hoje, todo mundo usa muito, né? O smartphone. Daí vai para um lugar, você sabe que não tem tomada, você leva o quê? Você leva aquela bateria junto, né? Porque
E quanto maior a capacidade, melhor, mais tranquilo você fica. Não é? Observe uma coisa. Daí nós sabemos, a partir do versículo 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então você pode ver, essas virgens prudentes, elas tinham uma experiência, a experiência de comprar azeite. Está vendo? É isso aqui que nós precisamos perceber. Porque aquelas nécias dizem, eu estou precisando de azeite, você me empresta. Eu não posso emprestar, porque se emprestar vai faltar para mim. Correto? Aí, diz assim, você vai comprar, né? Ide aos que o vendem e comprar. Então nós podemos ver que essas prudentes, essas sábias, sabiam que tinha que comprar. E se elas tinham, é porque elas tinham comprado já, não é? Elas já tinham comprado. Isto é, aproveitaram quando o noivo ainda não tinha chegado, diz assim, vou deixar tudo pronto, vou encher a minha vasilha de azeite, não é? Eu preciso de azeite. Comprou antes, preparou. Nós somos virgens nécias ou tolas, ou somos virgens sábias? Sabe como você sabe? É simplesmente uma pergunta. Você tem comprado azeite ou não? Se você tem comprado azeite, você é uma virgem sábia. Você diz, não, eu pego emprestado depois. Daí você é uma virgem tola. O noivo virá. E se tardar, nós vamos dormir, não é isso? E aí, mas como que estará a sua vasilha? Você vê a importância de estar cheio do Espírito? Isaías, você diz assim, como se compra então, Miguel? Eu quero saber como se compra. Eu quero. Isaías 55:1 diz, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e azeite. Isaías 55:1 nos mostra o princípio como se compra as coisas do Senhor. Você não compra as coisas do Senhor com suas obras, com seu mérito. O que significa comprar? Isso quer dizer que você paga um preço. Esse é o sentido do comprar. Você pagou um preço. Mas esse preço não são as suas obras, mas a sua disposição de buscar o Senhor. O Senhor disse aqui, você vai comprar? Você que não tem dinheiro, venha e compre. Sem dinheiro e sem preço. O que você precisa? Ter a disposição de buscar. Certo? Se falar assim para você, Carlinho, se eu falar para você assim, olha, está chegando, né? Agora, final do ano, as empresas têm despesas, não é isso? Tem ali uma caixa com 50 mil reais lá na fazenda, tá?
mas está lá na fazenda. Você vai lá buscar? Você paga o preço para ir buscar, tá vendo? Paga qualquer preço para buscar. Irmãos, está tudo preparado. O azeite está preparado. O preço que você paga é vir buscar. E ainda mais, olha só, esse princípio também está em Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. É uma palavra para a igreja em Filadélfia, para que eles pensam que já tem tudo. Não, já tenho tudo, eu não preciso de nada. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Senhor fala aqui de novo, comprar. Em outras palavras, é seguir o Senhor. Seguir o fluir do Senhor. Você sabe, para seguir o Senhor, você paga o preço. Não é isso? Mateus 16:24, né? O Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É só seguir. Mas você sabe que para seguir, você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Esse é o preço do seguir. Esse é o preço do seguir. Então, o que nós precisamos é aproveitar. E isso, você sabe, está tão conectado. Mateus 25, essa porção da parábola das virgens, que o irmão Pedro compartilhou conosco, né, quando liberou essa palavra, tem uma conexão tão grande com essa porção de Efésios, que, olha só, no Efésios, então, quando ele fala, Efésios 5:16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é comprar de volta. Remir é comprar de volta. Nós precisamos remir o tempo, comprar o tempo de volta. Por quê? Porque os dias são maus. Nós compreendemos melhor essa porção, tá? É importante que nós entendamos o seguinte: os dias são maus. Em que sentido? Não somente maus na sua natureza, por causa da ação do mundo, mas é que existe uma tendência em nós de desperdiçarmos o tempo, de não aproveitarmos o tempo. E uma coisa que nós precisamos ver é o seguinte, tá? Há duas palavras para tempo no grego. Tem uma palavra que é cronos, que é o tempo, né? A hora, o dia, segundos, né? O calendário, cronos. Por isso que é cronômetro, né? Tal. E existe uma outra palavra que é kairos, que se refere a um período de tempo, uma medida de tempo, que também é traduzido como oportunidade. Oportunidade. Então, quando diz remindo o tempo, é remindo as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades para ganharmos do Espírito, para comprar o Espírito. Os irmãos compreendem? Você precisa remir. Você precisa pagar um preço para não jogar fora essa oportunidade. E ainda mais, eu vou dar um exemplo. No dia a dia, nós passamos por muitas situações. Eu posso ter a seguinte reação: vem um problema,
que coisa chata! Isso acontece comigo, que coisa! Ou eu posso, oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, porque de manhã eu desfrutei da palavra, né? Eu me enchi da palavra, eu mergulhei na palavra. Diante do problema, eu exercito meu espírito, busco o Senhor, eu ganho azeite. Comprei azeite. Eu não joguei fora a oportunidade. Eu remi a oportunidade, remi o tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Geralmente, no decorrer do dia, quantos problemas você encontra que deixam você chateado? Uma oportunidade, é uma vez ou duas vezes? É 5 vezes ou 10 vezes? Quanto é? Quantas vezes mais ou menos você acha por dia que você tem alguma coisa que deixa você contrariado? Hein? É uma vez só por dia? Ou tem mais vezes? É tudo oportunidade para comprar azeite, para ganhar do espírito. Agora a questão é o seguinte: nós aproveitamos a oportunidade ou jogamos fora? A Bíblia diz: os dias são maus. Tem que remir o tempo. Não jogue fora a oportunidade. Você sabe, o inimigo de Deus quer que nós joguemos fora as oportunidades que surgem. Você sabe, essas virgens, a diferença entre as tolas, que são as nécias, e as sábias, que são as prudentes, é que as sábias aproveitaram e compraram o azeite. Por isso que ela tinha azeite na vasilha. Aquele azeite na vasilha foi comprada, porque isso foi o conselho dela para as tolas, não foi? Para as nécias, vai comprar. Vai comprar. Se eu tenho aqui, foi porque eu comprei. Aproveitar cada oportunidade para ganhar do Senhor. Mateus 6,34 diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com amanhã. Olha, nós somos um tipo de pessoa que fica preocupado com amanhã, se esquece do passado e não vive o presente. Nós esquecemos do passado, isto é, de toda a caminhada que Deus já teve conosco. Quando vem um problema, a gente se esquece muitas vezes do passado. Existe um hino muito famoso no meio cristão, é: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Lembre-se da caminhada com o Senhor. Não se preocupe com o futuro. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aproveite hoje para ganhar do Espírito, para ganhar do Senhor, para comprar azeite. É assim que se compra. Situação boa, compra azeite. Situação ruim, compra azeite. Ganhe do Senhor. Daí, Efésios 5,17 diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade
do Senhor. Você sabe, é muito importante nós compreendermos essa vontade do Senhor. Porque quando compreendemos a vontade do Senhor, nós remimos o tempo. Nós aproveitamos a oportunidade. Nós jogamos a maior parte das oportunidades fora porque nós não conhecemos adequadamente a vontade do Senhor. Você conhecer a vontade do Senhor, isso é verdadeira sabedoria. Mas como você conhece a vontade do Senhor? É por meio da sua palavra. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. E é tão importante nós estarmos mergulhados na palavra de Deus. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade. E quando nós conhecemos a sua vontade, nós aproveitamos as oportunidades, nós não jogamos fora. Romanos 12, versículos 1 e 2, nos mostram o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, ou vosso serviço racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala de uma transformação pela renovação da nossa mente. Isto é, nós passamos a compreender as coisas de uma maneira diferente, porque a nossa mente foi renovada. E quando então temos a mente renovada e somos transformados, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de uma mente renovada. Com a mente renovada, nós percebemos as coisas de uma maneira diferente. Nós conhecemos e experimentamos a vontade de Deus e nós aproveitamos oportunidades e nos enchemos do Espírito a cada dia. O versículo 18 de Efésios 5 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar-se com vinho é encher-se com vinho. O irmão Dong sempre gostava de dizer: você não pode estar embriagado com vinho, mas tem que estar embriagado com Espírito. O vinho é algo desse mundo. São as alegrias, os prazeres desse mundo. Mas nisso, a dissolução, a degradação, a queda. E aqui diz, para nós nos enchermos do Espírito. Aqui diz, enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem, não é opcional. Entendeu? Deus dá uma ordem para nós. Quero que você se encha do Espírito. Isso é importante. Isso vai mudar a sua vida. Por que as pessoas se enchem com vinho? Porque tem um grande vazio em sua vida. Vinho do mundo enche vazio? Não. Mas o Espírito enche o vazio. Hoje, o falar de Deus tem enfatizado muito encher-se, 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 não é?
é não dar nenhum espaço para o inimigo, mas dar todo o espaço para Deus. E Deus preencher cada espaço da nossa vida. Agora você diz, como eu posso me encher? Existem duas experiências de encher-se do Espírito. Uma é a experiência passiva. Significa, o Espírito me enche na hora que Ele quiser. Alguém não está esperando, mas de repente é enchido pelo Espírito. Essa é a forma passiva. E a maior parte dos cristãos conhece somente essa forma, a forma passiva. Mas existe uma outra forma, que é a forma ativa de encher-se do Espírito. E essa forma ativa de encher-se do Espírito tem a ver com o exercício do Espírito. E como você exercita o Espírito? A Bíblia nos mostra que o Espírito tem 3 funções, certo? É consciência, comunhão e intuição. A comunhão é parte do Espírito. O Espírito tem essa função. Então, exercitar o Espírito é exercitar a comunhão com Deus. Buscar comunhão com Deus. Você sabe? 1 João 1, versículos 5 a 7, diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, você pode ver, aqui mostra de luz, mostra comunhão, mostra o sangue, né? Então, a luz ilumina a nossa consciência, nós, então, aplicamos o sangue para que nós possamos ter comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, Deus é luz, eu recebo mais luz e eu mais vejo minha condição, eu confesso mais ainda os meus erros e eu aplico o sangue e eu tenho comunhão mais profunda com o Senhor. Está vendo? Você sabe, comunhão é a parte ativa do nosso espírito. Se eu quero ter comunhão com Deus para que Deus me encha, porque é na presença dele que a pessoa dele se infunde em mim. Então, essa forma ativa de encher-se vem do exercício do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Jeremias 29, versículos 12 e 13, diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, ele diz aqui, ó, você vai invocar, isso é, você começa a exercitar a comunhão, a parte do seu espírito que se chama comunhão. Daí você vai passar a orar. No início é só invocar, é só chamar, depois passa a conversar com Deus. Quer dizer que entrou nessa comunhão. E ele diz, eu vos ouvirei. Daí buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se o coração está puro, está limpo, porque foi um coração tratado debaixo da luz, então você ganha do Senhor. Eu vou dar um exemplo dessa oração que nos faz encher do Espírito. Atos 4, 24 diz o seguinte. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui nos mostra, Atos 4, 24, que os irmãos unânimes passaram a orar ao Senhor.
E foi uma oração tremenda, cheia de poder. Nós não vamos entrar nessa oração agora, mas vamos ver Atos 4:31. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está vendo? Se encheram. E aquela oração foi tão forte que até o lugar tremeu. E foram cheios do Espírito Santo. E anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Eles foram enchidos para o quê? Para dispensar a graça e dispensar a palavra. Comunhão, consciência e intuição, essas três partes têm que estar sempre funcionando. A consciência elimina os obstáculos entre eu e Deus. A comunhão me une a Deus. E a intuição, Deus me dá ordens e eu obedeço. E assim vou me enchendo do Espírito. Olha só. Números 21, versículos 16 até 18. O povo estava precisando de água. Então, olha, Números 21, 16 a 18. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com seus bordões. Esse poço, para brotar, tinha que ser cavado, tem que tirar o entulho. E aqui diz, os príncipes cavaram, os nobres do povo abriram com cetro, com seus bordões. Ataram com as coisas negativas, tiraram os entulhos. Nós temos um hino no nosso hinário, é o hino 134. Esse hino 134 diz assim: brota, brota o poço, vem, Senhor, cavar-me, até fluir teu rio, vem desentulhar-me. É assim que a gente se enche, entendeu? Nós estamos muitas vezes entulhados, daí dizem, brota o poço, daí vem, Senhor, cavar-me, até fluir o teu rio. Tira os entulhos até que o rio possa fluir. Vem desentulhar-me. Da rocha, verte água viva, mas de mim não jorra, pois está impedida. Cavarei orando todo o entulho, liberando o espírito, jorrarão as águas. Não é mais preciso Cristo ser fendido, mas isso ainda necessito. O que mais preciso é o encher do espírito, até fluir em rios do meu ser contrito. Cava até que nada barre o espírito, até que a fonte jorre água qual um rio. Brota, brota o poço, vem, Senhor, cavar-me, até fluir teu rio, vem desentulhar-me. Todos nós podemos nos encher do Espírito, mas nós temos que cavar, tirar o entulho de nós. Exercite o Espírito, daí você vai ser enchido. E você, ao ser enchido, você vai deixar esse rio fluir. Hoje estamos falando muito do rio da graça, não é isso? E o que é necessário? Que esse rio flua de nós. Mas tem coisas que estão entulhando e nós temos que cavar. Olha só. Então a palavra de Deus nos fala para nós nos
enchermos do Espírito. Então, vamos ver Isaías 11, versículos 1 a 3. Diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui se refere ao Senhor Jesus. E aqui mostra que o Espírito que estava sobre o Senhor, que também hoje é o Espírito que está em nós, ele tem 7 aspectos. Aqui, ó. Espírito, primeiro, é do Senhor. Não é espírito do mundo, é espírito do Senhor. Segundo, é de sabedoria. Terceiro, é de entendimento. Quarto, é de conselho. Quinto, é de fortaleza. Sexto, é de conhecimento. E sétimo, é de temor do Senhor. E esse sétimo, que é o temor do Senhor, é o temor do Senhor que nos coloca em nossa devida posição. E aqui diz assim, no versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isto é, quando nós estamos no espírito do temor do Senhor, nós não confiamos nos nossos sentidos físicos. Nós não julgamos pela aparência. Nós vemos as coisas de uma maneira diferente. E é isso que fala de encher-se do Espírito, de não ser insensato, de procurar conhecer a vontade do Senhor. Isso também tem ligação, porque esse Espírito que nós temos é que nos dá o discernimento. Principalmente nesses tempos finais, nós não podemos olhar para essas coisas de uma maneira superficial. Quando estamos cheios do Espírito, nós temos reações não baseadas em nós mesmos, mas no entendimento e discernimento do Senhor. Aí nós compreendemos. E a nossa vida passa a ser sentido. E nós vamos aproveitar cada momento para nos enchermos do Senhor. Amém? Irmãos, esse é o tempo final. É tempo de encher as nossas vasilhas. A hora que o noivo chegar, a gente não sabe qual é a hora. Mas que quando chegar, nossas vasilhas estejam cheias. Tem azeite. Amém? Que o Senhor nos abençoe.